Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Está aqui eu novamente. Domingo estive aqui na Santa Ceia. Louvado seja o nome do Senhor. E que bom é estar na casa de Deus, né? Já falava Davi, melhor um dia em sua casa do que 1000 por aí, né? Aleluia. Então, louvo a Deus por essa oportunidade maravilhosa de poder estar na casa do nosso Deus, desfrutando da sua palavra, porque na casa do Deus, como a nossa irmã falou, a cura, a libertação. Quem está doente, o Senhor cura. Quem está cansado, o Senhor levanta, fortalece. Porque é a casa de Deus, mas não deixa de ser um hospital espiritual, né? Louvado seja Deus. Sem muita demora. Ontem eu estive trazendo uma doutrina lá no templo, né? Lá em Fortaleza, na IAPB, Templo Central, nossa sede. E ainda estou moendo e remoendo o que o Senhor trouxe para a igreja, primeiramente para mim, e da parte de Deus para a sua igreja. Eu queria que você pegasse sua Bíblia aí, você que trouxe a palavra de Deus, abre-se em Ageu. Ontem eu desfrutei no capítulo 2. Hoje vai ser o capítulo 1. Amém? O capítulo 2 ele vai falar algo que muitos crentes gostam de ouvir, né? Uma palavra de consolação, de avivamento, onde diz que a glória da última casa será maior do que a da primeira. Aí a gente vê os irmãos tudo dando glória a Deus. Eita, glória a Deus, aleluia. Mas é verdade, irmão. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Mas hoje a doutrina está no capítulo 1. Capítulo 1 de Ageu. O livro de Ageu, um dos profetas menores. Hoje é um culto de ensino, né? E vamos decorrer alguns pontos desse texto que o Senhor traz de ensinamento, edificação da sua igreja. Porque toda a palavra de Deus ela é maravilhosa, ela é ensinamento. Mas a decorrer, né, da história, os profetas, os homens de Deus, os estudiosos, eles classificaram, né? Culto de oração, culto de ensinamento, culto de avivamento. Isso aí eu creio que não é coisa de homem, não. Foi Deus que colocou no coração do homem para o negócio ficar organizadinho. Aleluia. E aqui hoje é um culto de ensinamento. Que nós possamos desfrutar do que o Espírito Santo de Deus quer nos ensinar nesta noite. Amém? Amém. Encontrarei o livro de Ageu. Só é 2 capítulos, mas nós só vamos ler o primeiro. E diz assim a palavra do Senhor. No ano 2º do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me
agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para o muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxeste para eu lhe soprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está o quê? Deserta. E cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus e o orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o trigo, e sobre os monstros, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todos o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e a sua palavra do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Até aqui, amém? Como nós, uma igreja, né, já tem um entendimento, quando fala desse livro, Ageu, ele foi um dos profetas do Antigo Testamento, pós-exílio, né? Ele teve mais ativação, mais ele, Zacarias, na trajetória da saída do povo do exílio. Porque Jeremias, profetizando antes, ele profetizava que, devido ao pecado e tudo que o povo estava fazendo, Deus usou Jeremias para dizer que o povo ia ser exilado, que iria passar 70 anos no deserto. Ninguém queria escutar um profeta falando isso. Quem é que quer escutar uma palavra posso dizer até de maldição? Essa igreja ela vai passar 70 anos, Giovanni, e a IAPB no deserto. Quem é que quer escutar isso? Está repreendido. Vamos logo dizer assim, né? Não, está repreendido. Mas foi essa a palavra que o Senhor colocou no coração de Jeremias. O povo de Deus vai passar 70 anos, e após 70 anos vai ser liberto. Se cumpriu, irmão. Teve as 3 levas, que foi primeiro o jovem, Daniel foi, né? Foi no meio, seus colegas, seus amigos. Depois teve a segunda leva. E a terceira leva, e foram todos, passaram ali 70 anos no meio do povo babilônico, na Babilônia, onde quem reinava era Nabucodonosor. É aquele lá que fez a estátua zona grandona, que veio a profecia que aquela estátua ia cair por terra, e os medos e os persas iam reinar. E se cumpriu, através da boca de Daniel. Só que, após os 70 anos, o povo ele saiu. Sem rumo, irmão. Entenda uma coisa. Aí eu trago para a nossa vida espiritual. Deus ele está exortando aqui a igreja, porque a igreja estava displicente. Estava vivendo os seus próprios caminhos, com suas próprias vontades, os seus próprios querer. Porque não tinha um líder. E os que tinham, eles não estavam mais nem dando atenção. Por quê? Porque eles já estavam contaminados com o que tinha acontecido lá na Babilônia. Irmão, você passar 1 mês, 2 meses, você sai daqui do seu interiorzinho, você vai para Fortaleza, você passa 1 mês, 2 meses, você não aprende muita coisa não, mas aprende. Tem gente que vai para o Rio de Janeiro, pastor, e chega aqui chiando. Parece que está torcendo é bicho. Só que é o costume, é a cultura. E o ser humano gosta de imitar, mano. Se tem um bicho para gostar de imitar, é o ser humano. Só que o povo saiu lá do Egito e veio, ou lá da Babilônia, e veio cheio de costume errado, irmão.
sei do não querer fazer, com preguiça, porque o texto vai dizer aqui que eles tinham, é como se eles estivessem com preguiça, o dinheiro que tinham, ele botava como se fosse num saco furado, não prosperava, e tudo, isso é a vida de nós hoje atual, nós cristãos hoje, se nós não vigiarmos, é conosco essa mesma coisa, esse texto ele é atual, irmão. Trazendo para o tempo da graça de hoje, é desse jeito. Quando nós aceitamos Jesus, é um fogo medonho, é querendo visitar um irmão, é querendo visitar outro, é querendo visitar aquele acolá, e é pregar, é dentro do ônibus, é onde você for, você está entusiasmado, porque o fogo, o Senhor impactou, e é uma verdade. Mas no decorrer da caminhada, como Jesus diz, que no mundo tereis aflições, o cabo começa a se balear. Ixi, vem as lutas, vem as enfermidades, porque o crente acha que não pode adoecer, que não pode passar por prova, por luta, o crente não pode morrer. Só que isso é uma ideologia errada. Jesus disse que a gente vai morrer, Jesus disse que a gente vai perecer, mas tem de bom ânimo, que eu venci, que quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo. Jesus não andou mentindo para nós, para consolar nem confortar o nosso ego, não, irmão. Ele disse que quiser seguir nós. Detalhe, Jesus não chegou, pastor, nem adulando nenhum discípulo. Irmão, por que você não veio para a igreja hoje? Ô, irmão. É mesmo, irmão. Ô, Jesus. Ninguém vê Jesus passando a mão na cabeça de ninguém. Ele falava a verdade e o que você precisava escutar, você escutava. E ali, tinha vergonha na cara e resolvia a situação. Por que, Pedro? Tu quer ir embora? Não, o senhor está pegando pesado. Tu quer ir embora, Pedro? Não, Senhor. Só tu tem a palavra da vida, Deus. Então, o Senhor Jesus nunca passou a mão na cabeça. E a gente vê muito hoje a falta de disciplina dentro da igreja. Irmão, se o seu pastor está disciplinando, é para o seu bem, irmão. É porque ele não quer ver você morrer, não quer ver você errar, não quer ver você pecar, porque a disciplina é de Deus. Não é porque ele não gosta de você, não, e não é porque ele quer lhe envergonhar, não. É porque ele quer que você se ajeite. E assim é Deus na vida da gente, irmão. E no decorrer dessa caminhada, o povo foi... Eu acho que o tempo não vai dar não, mas eu vou entregar aqui o rolo, né? Como diz o pentecostal. Vou entregar aqui o rolo. Então, o povo, ele saiu do exílio ali, né? Dos 70 anos, e se ficou sem casa, e ficavam ao léu, fazendo as suas próprias vontades, como diz o texto, né? O vosso coração, aplicar o vosso coração ao vosso caminho, ou seja, você... E assim é o crente de hoje, tem essas mesmas coisas, quando vem a luta, já não quer ir mais para a igreja, já começa a brigar, se não der a paz do Senhor para o irmão, já começa a ficar zangado com o irmão. Se o pastor não for visitar o irmão que está enfermo, já começa a ficar com raiva do pastor. Irmão, o pastor também é ser humano, o presbítero é ser humano, o diácono é ser humano. Somos imperfeitos, adoecemos. Às vezes a gente não sabe nem o que está passando, e a gente quer a visita do irmão, porque é dever do pastor. Irmão, às vezes o pastor precisa mais de visita do que vocês. Pode ter certeza disso. É o que precisa mais de oração, é o pastor, irmão. É o presbítero, é o que vem aqui trazer o ensino. Os que estão em frente à obra, é os que precisam mais de oração. Então, irmão, vamos apresentar nossas causas ao Deus, que Ele resolve, como o louvor foi louvado aqui. E aí, nessa trajetória, nessa caminhada, um parâmetro desse contexto era que a casa do Senhor estava o quê? A casa do Senhor estava o quê? Deserta. Olha, ainda bem que tem irmão ligado aí. A casa do Senhor estava o quê? Deserta. Mas tinha mais coisa também. Não estava sendo o quê? Amparada. Porque existia um propósito de reformar a casa de Deus. Mas o povo estava querendo fazer os seus próprios
pelos seus próprios prazeres e não queriam. Aí estavam acostumados lá com a idolatria lá de Nabucodonosor, com o povo. E relatando todo esse ensino que eu quero trazer para vocês hoje, é simples, irmão. O contexto desse livro, da reformação do templo, se você for ver lá no livro de Esdras e Neemias, eles vão relatar essa luta, essa batalha da reconstrução do templo e do muro após o exílio. Se você depois dar uma olhadinha na sua Bíblia, quando chegar em casa, tiver um tempinho, lê o livro de Esdras e o livro de Neemias, que vai contextuar o que Ageu está falando. Eles foram responsáveis em construção do templo, Esdras responsável em construção do templo, e Neemias, reconstrução do muro. Trazendo por dia de hoje, a nossa vida espiritual é essa. Nós temos que reconstruir o nosso templo, e o muro, aqueles que estão ao nosso redor, temos que amparar. Aleluia. Temos que cuidar. Então, Esdras, ele traz um ensinamento para nós importante. Hoje eu estou aqui, pastor, você, nesse púlpito aqui, essas cadeiras aí, porque Esdras, ele era um sacerdote responsável pela organização do templo. E ele foi um dos principais a montar o púlpito. Diz a Bíblia que ele organizava o púlpito e trazia a leitura da palavra para ensinar o povo. Ele, além de ser sacerdote, ele trazia o ensinamento para o povo, de forma que o povo se rendia diante da palavra de Deus. Não era aquele negócio de pentecostal, de fogo descendo e fogo subindo, não. Era a palavra de Deus que trazia o avivamento naquela época. E hoje, o ensinamento da verdade, para mim e para você, sermos um crente fervoroso. Então, Esdras, ele era responsável por isso. E Neemias era um simples copeiro, que quando soube que a muralha, que os portões tinham pegado fogo, ele pediu ao rei Artaxerxes para que fosse visitar. Então, existe todo um contexto para que eu e você possamos estar aqui hoje, irmão. Foi luta. E se você for ler, que não vai dar tempo, vocês forem ler o contexto ali histórico para ver o que se cumpre, o que Ageu fala, você tem que estar lendo Esdras e Neemias. O povo se revoltou contra aqueles homens. Quando eles começaram, Esdras, quando começou, Deus colocou no coração dele para Zorobabel levantar para fazer o templo, quando eles tinham saído, se levantou, do próprio povo se levantaram contra, achando que aquilo ali não ia dar certo. É no dia de hoje, quando tu se levanta para fazer a obra de Deus, tem pessoas de dentro da tua casa que não apostam, irmão. Isso não vai dar certo. Mas se Deus está no negócio, dá certo. Se a direção é de Deus, dá certo. Tem um tempo aí para ser construído aqui, não tem? Aos olhos humanos, meu irmão, tem um bocado de crente desanimado. Mas a obra é do Senhor. Não importa o tempo, Ele é o dono do tempo. E na hora certa, a igreja vai ser feita. Aos olhos humanos, não entra renda nem para o pastor chegar até aqui. Mas ele chegou. Então entrou alguma coisa. Que foi que deu? Eu não fui. É Deus, irmão. Quando eu vinha conversando com o pastor Nivaldo, até um dia para mim vir domingo. Meu Deus do céu. Já me deram a benção do domingo. Porque Deus trabalha assim, irmão. No imprevisível. Então, Esdras, eles tiveram dificuldade, assim como nós temos hoje, Neemias, né? Sabalaque e Tobias se levantou ali no meio, querendo, né, empatar a muralha das coisas, prosseguir. Mas quando a obra é de Deus, irmão, acabou-se. Então, nesse contexto, eu queria trazer 3 pontos crucial. Não vou dizer crucial, não. Importante para a igreja do Senhor. Aleluia. Para nós trabalharmos na igreja do Senhor com satisfação, irmão. Com alegria. Hoje eu trouxe uma palavra de conforto, pastor. Aleluia. Uma exortação com amor. Porque Deus, Ele quer ver a sua igreja preparada, animada, de pé. Aleluia. Né? E eu queria trazer dentro desse contexto, porque quando se fala de tempo,
construção de templo, apóstolo Paulo vai falar que nós somos o templo do Senhor, hoje na graça. Quando se fala em construção de templo, nós somos o templo do Senhor, irmão. Você é o templo do Senhor. Como igreja, nós somos o templo do Senhor. E o Senhor trouxe essa doutrina hoje para nos ensinar a cuidar do seu... Você está cuidando do seu templo? Você está cuidando da sua vida espiritual? Você está cuidando da sua casa espiritual? Pois hoje o Senhor trouxe uma palavra de ensinamento para nós, irmão. E qual foi o ponto, irmão Nivaldo? O primeiro ponto é na reconstrução do templo. Um detalhe tão impressionante aqui, um detalhe tão legal que vai dar tempo. O templo, ele para ser construído, quando saiu lá da Babilônia, há 70 anos depois, ele passou mais de 20 anos para ser construído. E teve ainda um embarque ainda, que o povo se levantou, ainda passou mais de 20 anos aproximadamente. Só que a muralha, pastor, foi só 52 dias que foi levantada. Olha a diferença de tempo, do tempo para a muralha. Conjecturando e trazendo para nós hoje. O templo, irmão, ele demora mais porque nós precisamos ser trabalhados todo dia, irmão. Nós precisamos todo dia tirar uma pedrinha e jogar fora. A massa ela precisa ser feita, mas tem que tirar as pedras de dentro, senão ela não gruda. Esse templo nosso aqui é só Jesus na causa. Aleluia. Se não fosse Jesus na nossa vida e o Espírito Santo, esse templo aqui não saía nem do canto. É por isso que a velocidade de construção do templo foi mais devagar. E essa construção do templo, presbíteros, ela vai ser até Jesus voltar. A nossa vida está sendo construída até Jesus voltar. Você não é varão perfeito ainda não. Você ainda não é varoa perfeita. Eu e você somos cheios de defeitos e mazelas. Se não fosse o coitado e o abençoador do Espírito Santo, por que eu digo coitado? Porque ele sofre com a gente. Ele carrega nossas mazelas. Ele nos ajuda a vencer. Ô Espírito Santo Consolador. Louvado seja Deus por isso. Que Ele habita dentro de nós. Então, o nosso tempo ele precisa ser trabalhado, irmão. Tem crente, irmão, que o caráter ainda precisa ser mudado. Tem crente menino, barbado. O caba é barbado, mas a atitude é de menino. E muitas vezes o cara, o irmão, tudo fica com raiva. Tem outros tipos de irmão, que é crente mais do que os outros. E tudo é pecado. Mas vai olhar para a sua vida. Então, irmão, nós somos um tempo que precisamos ser trabalhados. Então, é necessário esse tempo ser trabalhado e que nós venhamos, irmão, dar lugar ao Espírito Santo para ele trabalhar em nossas vidas. Eu queria trazer 3 pontos nesta construção do nosso templo. Porque aqui a gente está exortando o templo do Senhor que estava abandonado. Como está o seu tempo, a sua vida espiritual? Você já está se entregando às lutas, às pelejas, às dificuldades? Seu tempo está dessa forma? Pois hoje o Senhor trouxe uma palavra de ensinamento para você. Dentro desta palavra, para dizer para você que o templo do Senhor é dele. E é ele que trabalha e ele tem as formas de trabalhar. Vendo essa situação, o Senhor colocou no meu coração alguns pontos para trabalhar no templo do Senhor. E o primeiro ponto que eu queria trazer para você é que o templo do Senhor, o templo que habita em nós, precisa de tempo e experiência. É necessário tempo e experiência. O segundo ponto que eu anotei aqui é preciso para que seu tempo ele seja edificado e que agrade o Senhor, estudo da palavra. E que graças a Deus aqui tem escola bíblica e tem doutrina, né? Outro ponto também, muito importante, se der tempo, é o jejum e oração, irmão. Esses 4 pontos são pontos fundamentais
para que o nosso templo seja agradável ao Senhor. Para que nós venhamos ser firmes na rocha e podemos prosseguir até chegar o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E você poder dizer, obrigado, Pai. E ele diz, bendito, vinde a mim, meu filho. E o primeiro ponto que eu trago para o meu tempo e o seu tempo ser, aperfeiçoado e agradável ao Senhor é esse. Tempo para experiência. Irmão, você não apanhou nada ainda na vida não, irmão. Eu não apanhei nada, o pastor Giovanni está apanhando agora. A experiência, o tempo ele traz experiência, irmão. O que o pastor Augustinho já passou, ainda está passando, é experiência e tempo de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para a igreja do Senhor. O tempo é dele. E esta noite, Deus determina que é o melhor tempo, neste momento, para mim e para a sua vida. Esse tempo de agora, que é onde o relógio vai passando, vai dar 8h30, é o melhor tempo da nossa vida, irmão. Por quê? Porque Deus reservou este momento para nós aqui glorificar o nome dEle. Então não desanime, irmão. O tempo do Senhor, ele é necessário, mas é na hora certa. Irmão, mas está tanto tempo que eu passo por isso. E há tempo para tudo debaixo desse céu, está lá em Eclesiastes 3. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de plantar, há tempo de colher. E espere no tempo do Senhor. O Senhor não tarda. Ele chega na hora certa. Eu não sei qual é o teu problema e nem sei o que tu está esperando. Mas o Senhor vai dar na hora certa. Aleluia, glória a Deus. Porque o tempo é do Senhor. E o crente ele tem que ter o quê? Paciência. Tem que ter paciência, irmão. O templo aqui que Ageu construiu não foi em 5 dias não, foi mais de 20 anos, irmão. Foi luta. Então há tempo, nós temos que aguardar o tempo do Senhor, irmão. Não porque o irmão ali já está assim, é o irmão, a nossa vida é pessoal com Deus, a salvação é individual, a nossa vida particular, cada um vai prestar conta com Deus. Foi que o pastor leu aqui Romanos 12, né? Foi uma doutrina praticamente. Depois você dá uma lida de novo. Então, o Senhor, ele se preocupa com o tempo para nós. E o tempo do Senhor hoje para nós é favorável. Por quê? Porque nós estamos aqui adorando a Deus, nós não estamos sendo perseguidos como os outros países aí fora. Deus tem um tempo para cada um de nós. Amém? Eu vou correr. O segundo ponto é a leitura da palavra, irmão. Para que o meu templo e o seu templo seja edificado e agrade a Deus, é preciso o estudo da palavra. Sem o estudo da palavra, irmão, nós somos engolidos pelas heresias que estão aí. Irmão, todo crente tem que ter seu devocional, irmão. Me desculpe, irmão, se você não tiver seu devocional, você não está bem. Se você não tiver o seu devocional, você não está bem com Deus. Porque é necessário, irmão, eu e você termos um tempo desse de 24 horas, tirar um tempo para o Senhor, irmão. Se o crente não faz isso, irmão, ele perece, irmão. Porque o que nos fortalece é a palavra de Deus, irmão. Quantos aqui, vou dar testemunho aqui, Deus já falou através da palavra, no louvor. Mas eu estou falando da palavra, é ela que reanima a minha e a tua vida. Foi ela que tirou eu e você do lamaçal do pecado, que nos resgatou da onde nós nem imaginávamos estarmos hoje. Foi a palavra. E essa promessa, ela continua. E lendo a palavra, irmão, eu detectei a importância do estudo da palavra, pastor Augustinho. Os estudiosos dos Estados Unidos, né? Porque os brasileiros não gostam de fazer pesquisa de nada, não. Só faz pesquisa de política. Quer saber quem é o deputado que está na frente. Na Europa e nos Estados Unidos, tudo eles pesquisam, pastor. Para saber se aquilo ali vai dar certo.
fizeram uma pesquisa, pastor Giovanni, para saber o benefício da leitura da palavra. Pegaram criança de 8 anos a adulto de 80 anos. Fizeram uma pesquisa com 4 mil pessoas aproximadamente, para ver qual era o benefício de ler a palavra de Deus. Sabe o que foi que descobriram, irmão? Que você lê uma vez por semana a palavra de Deus, ela não vai ter efeito muito significante não, pastor. Então Deus está querendo dizer que só o domingo tu vindo aqui, abrindo a palavra e só ler quando está dentro da igreja aqui, não vai ter muito efeito não, irmão. Se tu deixa para ler só a palavra quando vem para a igreja, ainda não lê direito, porque quem lê é quem está no púlpito, tu só faz olhar. Tu acha que tu vai ter efeito em quê? Quando tu chegar em casa? Agora, uma irmã perguntou qual foi o texto aqui que tinha sido lido, só uma irmã respondeu. Porque é assim, irmão. Nós somos cheios de... É tanta coisa nessa cachola aqui que nós esquecemos até o caminho de ir para casa, se não tiver uma pessoa guiando. Quando eu venho de lá para cá, pastor, é aqui? Não, é mais daqui, mais para frente. E eu já vim aqui mais de 10 vezes. Mas quando é de noite, eu não acerto o caminho. Tem que ter alguém guiando. Mas é desse jeito. Então a palavra ela tem esse fundamento. Agora, se tu lê 2 vezes por semana, teu coração vai começar a palpitar diferente, irmão. Vai começar a sentir algo diferente no teu coração. Não vai ser um efeito mais insignificante, vai ser um efeito significante. Mas se tu lê 3 vezes por semana a palavra, aí, meu irmão, aí tu começa a ficar assim, sem... nervoso, começa a ficar assim, meu Deus do céu. Começa a entender porque tu é desse jeito, porque tu não presta, porque eu não presto. Começa a mexer com o teu metabolismo, irmão. Quando tu começa a ler a palavra de Deus 3 vezes por semana, irmão, tu começa a entender. A nos entender. Mas o pesquisador foi mais profundo, pastor Agostinho. Quem lê 4 vezes por semana ou mais de 4 vezes? Aí o negócio balança e balança mesmo. Porque é o efeito dessa palavra que é poderosa. Apóstolo Paulo disse que essa palavra é poder. E se tu ler 4 vezes, ou mais de 4 vezes por semana, tu vai ver o mistério acontecer na tua vida. Os pesquisadores, os cientistas dizem que mexe logo com a mente, pastor. Algo não fica mais no natural. Por quê? Porque a palavra ela mexe. E quando tu mexe com ela, ela vai ter o seu efeito. E quando você lê ela mais de 4 vezes, qual é o tipo de efeito que pode acontecer na vida do crente, irmão Nivaldo? Deixa eu só te dizer o que pode acontecer. Tu que tem problema de solidão, ela cai 30%. Tu que lê mais de 4 vezes por semana. Tu não vai mais se sentir só, mano. Tu vai saber que tem alguém contigo quando tu te relendo. Isso é 4 vezes por semana, viu? E se tu continuar lendo mais de 4 vezes por semana, o que acontece? As angústias, relacionamento com família, casamento, vai cair, sabe quanto? 40%. Vai ter melhora, irmão. Vai ter melhora. E se eu continuar lendo 4 mais vezes por semana? Os pesquisadores dizem que quem tem problema de pornografia cai 61%. Porque tem quem se regonha, viu? Que não lê a Bíblia, mas está no WhatsApp aí direto. Mas a Bíblia não lê não, mas o WhatsApp é bem ligeirinho, viu? YouTube, fake, tudo que o homem inventa aí, para tentar tirar o tempo do crente. Mas o tempo para a Bíblia dá logo o sono, abre logo a boca, né? Dá logo aquela fadiga. Porque nós temos essa tendência de querer ler e saber logo o resultado logo, né? A Bíblia não é matemática não, irmão. Ela tem a matemática, mas ela não é matemática. Ela só revela na hora que Deus quer. Né? E, irmão, se eu continuar lendo a Bíblia mais de 4 vezes por dia, o alcoolismo, pastor, anotei aqui. O alcoolismo cai 57%. Aquele crente que veio do alcoolismo, se ele continuar lendo a Bíblia,
E tem um detalhe, essa pesquisa foi feita, foi só com crente não, viu? Foi com ímpio, pessoas de 8 a 80 anos. Irmão, quem lê a Bíblia mais de 4 vezes por semana se converte. Eu não tenho nem dúvida dessa pesquisa aqui ser uma realidade. E o que acontece mais, pastor Agostinho? A sua vida espiritual, ela cai, ela melhora 60%, mano. Aleluia. Por quê? Porque tu está se dedicando à palavra de Deus. Então quem lê a palavra de Deus não tem o que perder não, só tem o que ganhar. É, Deus. Eu não preciso pegar na sua mão e trazer para a igreja a força não. A palavra mesmo vai lhe libertar. Aleluia. Então quem lê a palavra de Deus, ela tem o poder de libertar as nossas fraquezas, as nossas mazelas. Aleluia. E quem lê ela mais de 4 vezes por semana, ela alimenta a fé 200%, irmã Rosângela. Aleluia, Deus. 200%, irmão Osvaldo. É, foi o pesquisador que botou. Eu tive paciência de anotar tudinho. Por que 200%? Porque está falando de Deus. Oh, glória. Porque Deus é a verdade. E quem estuda para trazer uma doutrina? Quem estuda para trazer uma escola bíblica dominical? Aumenta 230%. Que é isso, irmão? É porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes que penetra o quê? Juntas e medulas. E traz o que? O entendimento, irmão. Então, leia a palavra de Deus. Se quer ser liberto, se quer ser curado, se tem um vício, a palavra de Deus ela é resposta nesta noite para tu se libertar, abençoado. E continua lendo. E correndo contra o tempo, irmão. Qual foi outro ponto, irmão Nivaldo? Que tu viu o que... Por que eu estou trazendo esse ensinamento? Porque o papel de Esdras era trazer o ensino da palavra de Deus para o povo. Irmão, os reis se comoveram e ajudaram Zorobabel, irmão. Quando ele começou a ensinar, pastor. É o rei, faça o que ele está dizendo aí e levante o templo. Aleluia. Não foi coisa de política não, irmão. Não foi o prefeito, ele não bajulou ninguém não. Ele trouxe foi a palavra de Deus para o rei. Disse, o rei mandou, Deus está dizendo isso. E o rei se converteu ali e disse. A Bíblia diz que foi, Deus levantou esse rei para construir o templo. Para ajudar na construção do templo. Por quê? Porque a palavra de Deus foi lá no ouvido do ímpio. Aleluia. Porque o rei era ímpio. Glória a Deus. Rei Ciro. Louvado seja o nome do Senhor. É, Deus. Então, eu trago esse incentivo em nome de Jesus para você, irmão. Lê a palavra de Deus. Se tu não entendeu a primeira vez, não se preocupe, o pastor disse aqui, acabou de ler em Romanos 12, né? Que o entendimento ele é dado conforme, né, o tempo de Deus. Não queira se encher de sabedoria não. O tempo de Deus é na hora certa. Às vezes eu procuro, muitas das vezes a gente que estuda para trazer uma doutrina, a gente lê e não entende nada, irmão. Muitas das vezes a gente fica agoniado. Mas às vezes o Senhor quer dar só uma palavra, só um norte. Não é o que a gente quer não, é o que Ele quer. Qual outro ponto, irmão Nivaldo? Que o tempo está passando, mas o tempo é de Deus. A leitura da palavra. Falamos sobre a experiência, o tempo e a experiência que é de Deus. Falamos da leitura da palavra que o Senhor deseja para nós nesta noite. E qual é o outro? É o jejum. Né? Pastor, o jejum, ele é essencial para que o meu templo e o seu templo seja edificado. Aleluia. Vivemos num tempo hoje que é uma dificuldade enorme o negócio de jejum, mano. Isso é uma ordenança de Jesus. Olha, vai ver tempo que vocês vão ter que jejuar. Tem demônios que não saem só com pulo e com música, não. Tem que jejuar. Tem hora que o pastor aqui rasga a garganta dele, mas não vai ter jeito não. Se ele não jejuar, o negócio não vai ser feito. Porque quem jejua, irmão, vê algo extraordinário, vê o que a gente não quer ver, sente o que a gente não...
É algo do céu que Deus revela para quem jejuma. Mas, meu irmão Nivaldo, eu não posso jejuar, que eu sou cheio de mazela, eu tenho diabetes, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Procura um médico. O médico, ele vai te dizer, vai te passar um panogramazinho de receita, como você pode se alimentar e que você pode jejuar. Você que tem problema de diabetes, tem problema de hipertensão e outros problemas de saúde, que tem que estar se alimentando direto, Deus, ele tem um escape para isso, irmão. E muitas vezes é desculpa, pastor, eu tenho gastrite, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e não quer jejuar porque eu tenho gastrite. Meu Deus do céu, irmão, não é aquele jejum que nem fazia na época dos reis aqui, que botava até o bicho para jejuar, e passava de semana jejuando, chorando. Esse povo, eles tinham saúde, irmão, a comida deles não tinha agrotóxico como a nossa tem, não. Olha o tamanho das bananas deles, era desse tamanho assim as bananas, ó. Eu assisti um documentário do milagre que Deus fez numa terra, que as bananas tinha que ser 2 homens para carregar um cacho, pastor. Porque Deus fez uma ação naquele país, naquela cidade, do mover dele, que até a água era amarga. Deus transformou em água potável. Os missionários foram lá e Deus fez a obra. 2 pessoas para carregar uma penca de banana. É porque é assim, irmão, onde Deus entra, se tu abrir as portas, irmão, escancarar para Jesus, o céu se abre, irmão. E aí, é desse jeito que Deus trabalha, irmão. Ele deseja que a igreja venha jejuar. Mas, irmão Nivaldo, por que você está falando isso, irmão Nivaldo? Porque Neemias e Esdras, Neemias jejuou para que o templo fosse construído, irmão. A Bíblia diz que ele chorou, pastor Giovanni. Jejuou e orou. Aleluia. E aí Deus fez o mover, irmão. Diante de um coração aquebrantado, irmão, Deus, ele não... A misericórdia dele chega. E aí ele jejuou. Irmão, jejum tem os seus benefícios, irmão. Você sabe, você que não jejum, eu que não jejum, né? Pouco. Já jejuei. E Deus me deu vitória sobre esse jejum. Mas ultimamente eu não tenho jejuado. Eu não vou estar mentindo em púlpito, irmão. Mas Deus está me ensinando, me exortando aqui, junto com a igreja, que é necessário nós jejuarmos, irmão. Porque nós não sabemos o que vamos enfrentar lá fora. Pois é. Sabe daquele jejum, né? Que é no tempo daqueles cabas passam nas portas, batendo, pedindo jejum. A festa dos pagãos. Pensa que o jejum é aquele ali, né? Mas o nosso jejum é algo para santificar o nosso corpo. E olha o que o benefício traz. Eu vou terminar. O benefício do jejum melhora o metabolismo, irmão. E a primeira coisa que o benefício do jejum, pastor, é perder peso, mano. Tu já perde peso sem tomar aquelas canetinhas na veia. Tem um bocado de gente aí comprando caneta. É uma tal de caneta, né? Para perder peso. Se você souber o mal que faz aquilo ali, passou no jornal essa semana. Irmão, passou no jornal nessa semana que as irmãs que tomam anticoncepcional, passou no jornal. Estavam engravidando por causa dessa caneta. Por quê? Porque o efeito dessa injeção, dessa caneta, irmã, estava cortando o efeito do anticoncepcional e a mulher estava pegando o bucho. Castigo. A mulher toda engravidando, não sabia o que era. Porque esse remédio para emagrecer estava cortando o efeito, pastor, do anticoncepcional. Vai. Emagrece debaixo da graça que é melhor, meu irmão. Então, o efeito do jejum, ele mexe com as nossas células, ele renova a nossa célula, ele faz limpeza no nosso corpo, melhora o nosso desenvolvimento. O cientista diz, né, a ciência diz, que ele libera uma tal de autofagia. É uma molécula que faz a limpeza no nosso corpo automaticamente, pastor. Que essa limpeza, ela vai trazer proveito para o nosso coração e para o nosso cérebro. Eu não sabia disso não, pastor. É o efeito do jejum, irmão. Essa autofagia, ela vai
ela vai liberar, fazer uma limpeza no teu organismo, tipo assim, um computador deletar o que não presta. Tu tá jejuando, mas tu não tá sabendo o efeito maravilhoso que está sendo pro teu corpo. Desse jeito. E ela repara todas as moléculas e células, Rosângela, que não está mais prestando dentro de nós. O efeito do jejum. É a ciência que diz. Glória a Deus. E melhora teus batimentos cardíacos e a função do teu cérebro. Tu não vai ter Alzheimer nem Parkinson. Por quê? Porque melhora teu cérebro, irmão. Glória a Deus. Você sabe quanto é um remédio para negócio de Alzheimer? É 4 mil reais. Mas o SUS dá de graça. Vai lá ver se tem. Tem não. Não tem nem paracetamol no posto, meu irmão. Tu vai arranjar um remédio de 4 mil reais. Isso é o básico. Porque as coisas estão se modernizando. Tem até de 8 mil reais, pastor. Remédio para tu não esquecer. Enquanto o jejum tem esse benefício de fazer a limpeza no teu organismo, limpar as tuas células cancerígenas que trava, que impede de tu pensar e dar um funcionamento positivo na tua forma de pensar. E o teu coração vai bater melhor. E tu vai dar glória a Deus com mais força. E tu vai pular com mais força. Tu vai correr, tu vai caminhar, tu vai perder peso. Porque o jejum tem esse benefício. Eu acredito que hoje os irmãos estão aprendendo como vale a pena jejuar e nós nem sabíamos. Pensava que era só fechar a boca e deixar de comer. Mas tem um benefício. A parte que Deus maravilhoso é esse. Isso é para calar a boca desses cientistas, pastor. Esses médicos. Aí tu vai deixar, irmão, de comprar remédio e de se entupir de remédio. Porque o jejum tem um benefício grande. Porque hoje em dia tem remédio para tudo. Até para dor na unha tem um remédio. O cabelo cair tem um remédio. Tu tem remédio na farmácia. Tu vai na farmácia, tu tá sentindo alguma coisa. Pergunta o farmacêutico como tu sai com remédio de lá. Mas o Senhor nesta noite exorta a sua igreja a dizer: eu tenho a receita do céu, crente. Tu não está jejuando, tu está perdendo a bênção. Deus está dando livramento aqui de comprar remédio para Alzheimer, para Parkinson. O crente só presta fazendo as coisas de Deus, irmão. Ele não presta para nada. Aleluia. E eu vou concluir que o tempo também é de Deus. E a outra coisa que Neemias e Esdras fez para que a luta fosse vencida e o templo fosse refeito foi oração. Foi essas coisas, irmão. O tempo do Senhor, a leitura, o ensinamento da palavra, o jejum e a oração. Aleluia. Neemias orou e Deus deu resposta. Ageu orou e Deus deu resposta. E a resposta foi tão grande que ele falou assim: porque a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Já estava falando no nosso profeta e Salvador Jesus Cristo. Que viu uma glória aí para nós, para debaixo dessa graça. É por isso que nós estamos aqui podendo falar da palavra de Deus, debaixo da graça dele. E aí ele vai falar da oração e eu concluo com a oração.